Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de matemática hoje, de português, primeiro. Vamos para a aula de português hoje, segunda-feira. Último dia do mês, 31/8. Acabando o mês também, né? Então, vamos para a nossa aula. Verbos no modo subjuntivo. Quinta-feira a gente estudou sobre a continuação do modo indicativo, né? Então hoje a gente vai continuar, mas falando do subjuntivo. Lá na página 275 tem o seguinte: estudo da língua. Leia verbos do modo subjuntivo. Leia. Faça uma redação contando como foram suas férias. Tem que contar a verdade mesmo? Claro, contem tudo o que fizeram nas férias. Ela ainda vai me complicar com a minha mãe. Então, imagina o que ele aprontou. Imaginem que você é o menino maluquinho e complete o trecho abaixo. Aí a prof vai pedir para alguns alunos lerem e escrever. Então, vocês vão escreverem e vão me passar o que vocês escreveram se vocês fossem um menino maluquinho. Imaginem lá e depois. Se eu contasse que, e vão preencher ali as linhas, tá? É tudo que fizeram nas férias, né? Que o menino maluquinho fez nas férias. Se coloque no lugar dele. Ele disse que que ele ia ficar de mal com a mãe dele, que ele ia se complicar com a mãe dele. Então, imagine o que ele aprontou. Então, pensem aí, bolem do que ele poderia ter aprontado e escrevam aí. Depois manda um áudio para a prof. E lá embaixo tem, nossa, acho que ficaria 1 ano de castigo. Então, imagine o que ele aprontou. O verbo que inicia a frase que você completou até o modo, está no modo subjuntivo. Contasse. A coisa já aconteceu, uma coisa já aconteceu e eu vou contar. Então, é se eu contasse, né? Se eu contasse que fiz nas minhas férias, né? É isso aí, entendeu? O modo subjuntivo indica uma dúvida e incerteza. Será que eu conto? Será que eu não conto? Né? Ele fica em dúvida ainda, né? Mas é uma coisa que já aconteceu. Veja no quadro da página seguinte como se conjugam os verbos no modo subjuntivo. Consulte-os sempre que necessário. Então, vamos lá. Para o presente, no modo subjuntivo, o presente ficaria assim. Que eu lave, que tu laves, que ele lave, que nós lavemos, que vós laveis, que eles lavem. Daí depois também, que eu venda, vendas, venda, vendamos, vendais e vendam. E de partir, parta, partas, parta, partamos, partais e partam. Então não fica só o pronome, como a gente leu lá no outro verbo do presente, né? Do indicativo, do modo indicativo. Eu lavo, tu lavas, então ficaria ruim aqui. Eu venda, tu vendas, né? Então é que eu. Sempre tem o que na frente, tá? No pretérito imperfeito, eu coloco o se. Se eu lavasse, se tu lavasses, se ele lavasse, se nós lavássemos, se vós lavasseis e se eles lavassem. A mesma coisa com vender e partir, que é vendesse, vendesses, vendesse, vendêssemos, vendesseis e vendessem. Partisse, partisses, partisse, partíssemos, partisseis, partissem. Aí no futuro vai o quando, que eu vou fazer, quando eu fazer, entendeu? Então é quando eu lavar, quando tu lavares, quando ele lavar, quando nós lavarmos, quando vós lavardes, quando eles lavarem, é no futuro. Então, quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, vendermos, venderdes, venderem.
E a mesma coisa de partir, partir, partires, partir, partir, partirmos, partirdes e partirem, tá? Então, eu acrescento, no pretérito eu acrescento o se, o presente que eu lave, e no pretérito se eu lavasse, futuro, quando eu lavar. Eu não chegou ainda o futuro, então eu acrescento quando. Seguindo na página 277, os verbos nas frases estão no futuro do subjuntivo. Passe-os para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Consulta lá na página lá, fazendo as modificações necessárias. Então, quando ele chegar, sairemos. Como que ficaria essa frase aqui? No pretérito imperfeito ficaria: se ele chegasse, sairíamos. Entenderam? Se ele chegasse, sairíamos. A mesma coisa vai fazer com os outros, tá? Então, a prof deu a dica da letra A. Quando ele chegar, sairemos. No pretérito do perfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, ficaria: se ele chegasse, sairíamos. Tá? Então, faz nas outras também. Consulta lá na página, tá? Em dúvida, consulta lá na página de 276, tá bom? Volta uma página e olha lá. Vai fazer a mesma coisa com a B, C, D e E. Na 3, complete as frases com os verbos entre parênteses. Quando eu, do colégio, passo na sua casa. Quando vocês ir ao shopping, eu vou também. Quando nós voltar da fazenda, traremos queijo. Quando eles saber da novidade, vão adorar. Não é para pôr o verbo que está entre parênteses, né? Só um desses que vai o mesmo, que a frase fica sonora, fica certa, né? Ali, ó, na letra B, a prof vai dar uma dica. Quando vocês ir ao shopping, eu vou também? Não. Não tem como, né, falar uma frase dessa. Então, quando vocês forem ao shopping, eu vou também. Vocês são eles, né? E o verbo ir é de for, forem, entendeu? Aí vão fazer. Tem que pensar lá no verbo e escrever da forma correta na frase, que se encaixe na frase, ok? E depois responda: em que tempo verbal estão os verbos que você usou para completar as frases? Qual que é o tempo verbal que a gente está estudando? Subjuntivo. Então, vai olhar lá na página e vai completar ali. Facinho, né, gente? E ali embaixo, você já leu? Com delicadeza e talento, a autora narra suas memórias desde a infância, na Rússia e na Letônia, até a vinda para o Brasil, quando estava com 10 anos. Então, ali, Transplante de Menina é o nome do livro da Tatiana Belling, dos contos que a gente, das lembranças que a gente leu dela lá, né, a semana passada, lembra? E na página de revisão, tem lá da unidade 13, a lição de casa 46, aí lá do modo subjuntivos. Então, vocês vão fazer assim, escreva em qual tempo verbal, em qual tempo do modo subjuntivo estão os verbos destacados. Se eu ficasse, está em qual? Presente, pretérito imperfeito ou futuro? Vai escrever ali do lado. Moleza, né, gente? Quando ele telefonar, saberemos a resposta. Vai colocar ali também. Mamãe, quer que eu escove os dentes? Vai colocar ali também. Complete as frases fazendo a concordância do verbo com o pronome. Ali tem uma dica. Se eu chegasse mais tarde, perderia o ônibus. Se tu, vai olhar lá, chegaste mais tarde, perderia o ônibus. E assim vai completando. Eu, tu, nós, eles. Olha lá atrás, está em dúvida? Olha lá na página 276, está lá. Só seguir o verbo.
E na letra B, quando eu sair, levarei o guarda-chuva. Quando tu saíres, levará o guarda-chuva, né? Então, vai completar ali, tem que completar certinho, tá? E na 3, complete com os verbos entre parênteses no presente do subjuntivo. Aqui é o presente do subjuntivo. Então, tá em dúvida? Olha lá, né? Olha lá na página, tá dando todas as dicas. Meu irmão quer que eu ficar mais atento? Não, né, gente? Pensa lá, olha lá e faz. Calma, é melhor que você não perder a paciência? Também não, né? Eu tenho que conjugar o verbo para ficar do jeito certo na frase. E na C, o regente quer que nós cantar mais alto? Parece um índio falando, né? Então, conjuga o verbo e faz presente do subjuntivo, tá lá, o presente, o primeiro. Tá em dúvida nos verbos? Volta lá na página 276 e faz. Aí tem umas atividadezinhas no plural também. Vamos ver um videozinho aqui com a prof primeiro. Daí depois a prof coloca lá no plural também, se travar muito aqui. Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online, o canal onde o português é desenhado para você aprender com mais facilidade. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Dando continuidade à nossa aula sobre flexão verbal, hoje vamos estudar a conjugação e alguns usos dos verbos regulares no modo subjuntivo. Vamos ver a conjugação dos verbos no modo subjuntivo nas 3 conjugações. Então, fica até o fim do vídeo, pois vou dar dicas para você não errar mais o modo subjuntivo. Como já vimos, o modo subjuntivo indica subjetividade, incerteza, dúvida de que o fato vai acontecer. Então, diferente do modo indicativo, o modo subjuntivo apresenta-se somente em 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Vamos ver como aparece o modo subjuntivo nesses 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Vamos começar pelo presente do subjuntivo. Vamos conjugar o verbo dançar, que é da primeira conjugação, terminação ar, e é um verbo regular, ou seja, um verbo que não muda o radical. Eu dance, tu dances, ele dance, nós dancemos, vós danceis, eles dancem. O presente do subjuntivo, ele é usado para indicar um fato incerto ou duvidoso, muitas vezes ligado ao desejo da pessoa. Por exemplo, espero que apurem os fatos. O verbo apurar no presente do subjuntivo está indicando um desejo de que o fato ocorra. Agora vamos ver o verbo dançar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu dançasse, tu dançasses, ele dançasse, nós dançássemos, vós dançasseis, eles dançassem. O pretérito imperfeito é usado para indicar uma condição ou hipótese. Por exemplo, se eu recebesse o prêmio, voltaria à universidade. Perceba que o verbo receber, o pretérito imperfeito, indica uma condição para a ação acontecer. Agora o verbo dançar no futuro do subjuntivo. Eu dançar, tu dançares, ele dançar, nós dançarmos, vós dançardes, eles dançarem. O futuro do subjuntivo, ele é usado para indicar um fato hipotético que pode ou não acontecer. Exemplo: se você dançar comigo, ficarei feliz. Perceba que o verbo dançar está no futuro do subjuntivo, indicando um fato hipotético que pode ou não acontecer. Agora vamos ver a segunda conjugação, que tem a terminação em er, no modo subjuntivo. Mas antes quero pedir para você já se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Continuando, vamos ver o verbo comer, que é da segunda conjugação, terminação er, no modo subjuntivo. Eu coma, tu comas, ele coma, nós comamos, vós comais, eles comam. Agora o verbo comer no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu comesse, tu comesses, ele comesse, nós comêssemos, vós comesseis, eles comessem. Agora o verbo comer no futuro do subjuntivo.
Eu comer, tu comeres, ele comer, nós comermos, vós comerdes, eles comerem. Por último, vamos ver a terceira conjugação, que tem a terminação em ir. Vamos conjugar o verbo partir, que tem a terminação em ir, no presente do subjuntivo. Eu parta, tu partas, ele parta, nós partamos, vós partais, eles partam. Agora o verbo partir no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu partisse, tu partisses, ele partisse, nós partíssemos, vós partisseis, eles partissem. Por último, o verbo partir no futuro do subjuntivo. Eu parti, tu partires, ele partir, nós partirmos, vós partirdes, eles partirem. Os verbos de segunda e terceira conjugação têm as terminações bem parecidas, no modo subjuntivo. Faça o teste, beleza? Agora eu vou dar algumas dicas para ficar fácil conjugar os verbos no modo subjuntivo. Anota aí. Então, para conjugar o presente do subjuntivo, coloque antes do verbo a palavra que. Por exemplo, que eu dance, que tu dances, que ele dance, que nós dancemos, que vós danceis, que eles dancem. Agora, para saber o pretérito imperfeito do subjuntivo, é só você colocar o se antes do verbo. Por exemplo, se eu comesse, se tu comesses, se ele comesse, se nós comêssemos, se vós comesseis, se eles comessem. E para você saber o futuro do subjuntivo, é só você colocar o quando antes do verbo. Por exemplo, quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Fica bem fácil, né? Agora que você já sabe conjugar os verbos regulares no modo subjuntivo, tente praticar, beleza? Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like para eu saber, deixa seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau! Então, assim, a prof vai colocar lá no plural o videozinho, se deu alguma travada aqui, daí lá vocês conseguem assistir, tá? Então, ali é a mesma coisa que a gente fez, né? Então, as dicas. No presente, coloca o que? Presente do subjuntivo. No pretérito imperfeito, se. E no futuro, quando, né? Fica bem mais fácil para fazer a conjugação verbal daí. E tem uma atividadezinha também de verbos lá no plural também para vocês fazerem, tá? Para treinar um pouquinho, ok? Então vamos para a nossa aula de matemática. Até mais!